E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. Essa daqui então, turma, é a nossa primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial, hein? Assiste o vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal e ó, bora lá estudar, hein? E aí galera, beleza? Vamos lá então, turma, falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre as origens desse conflito. Como é que iniciou aí a Primeira Guerra Mundial, tá? E para a gente começar a falar desse conflito, a gente tem que primeiro olhar para o continente africano. Não só para o africano, para o asiático também. E a gente tem que olhar um pouquinho antes aí na história. A gente tem que olhar lá para a época do imperialismo. Por quê? Porque um dos motivos que vai levar até a Primeira Guerra Mundial é a disputa, cara, entre as principais potências pelo território africano, né? E aí aqui a gente tem a Áustria, a Inglaterra, França, né? Nós temos aqui a Alemanha e a Rússia. E né, se você viu a nossa aulinha lá sobre imperialismo, você lembra que essas grandes nações tinham muitos interesses no continente africano. E esse interesse está relacionado às riquezas minerais, às riquezas naturais que tinham ali. E ao disputarem pelo continente africano e também pelo continente asiático, né, houve aí um certo conflito, porque cada nação queria ter mais território do que a outra, uma nação não entrou em acordo uma com a outra, em algum momento uma nação fez acordo com a outra para poder prejudicar a outra, né? Então a gente teve casos em que Inglaterra e França fizeram acordos para poder prejudicar a Alemanha se aproximou de algumas nações africanas para poder prejudicar a França e a Inglaterra, ou seja, né, essa disputa pelo continente africano gerou conflito, gerou problema, né? E esse problema é um dos motivos que levou à Primeira Guerra Mundial. A gente não pode culpar só o imperialismo e só essa corrida pelo continente africano, né? Para a gente falar da Primeira Guerra Mundial. Então, nessa aula aqui, a gente vai se aprofundar em outras questões, em outros motivos que levaram à Primeira Guerra. Tá? E aí eu quero começar falando com vocês aqui de algumas turbulências europeias que também ocorreram no século XIX, ou seja, um pouquinho antes ainda da Primeira Guerra. E uma delas, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, ou seja, a guerra, né, entre o Império Francês e o Império da Prússia, né, que viria a se tornar a Alemanha. Né? E o que foi esse conflito? Basicamente, nós tínhamos aqui dois líderes, né, cara, o Napoleão III, né, que era líder do Império Francês, e tínhamos o Bismarck, cara. O Bismarck ele era chanceler, né, do Império Alemão, e o Bismarck ele vai conduzir um conflito contra a França, e nesse conflito ele ganha. Né, ele ganha nesse conflito, ele derrota. Né, eu não vou entrar aqui no mérito de como aconteceu esse conflito, como é que foi essa confusão, esse vídeo vai ficar muito longo, mas o que você precisa saber é que em 1870, né, o Bismarck vai derrotar a França na Guerra Franco-Prussiana e, como de praxe, né, cara, quem perde o conflito tem que ceder em alguma coisa, tem que pagar, né, uma indenização. E a indenização que a França pagou, né, para a Alemanha, vamos assim dizer, já estou falando da Alemanha entre aspas, tá? Porque em 1870 a gente podia falar ainda de uma Alemanha, né? Está falando da Prússia. Né? O Bismarck ele faz uma guerra contra a França no contexto da união, da unificação do território alemão. Tá? Mas enfim, derrotando Napoleão III aqui na França, o que o Bismarck vai conseguir? Dois territórios fabulosíssimos, a Alsácia e a Lorena. E olha, mano, olha que treta que começa a rolar aqui. Né? A Alsácia e a Lorena eram territórios muito ricos assim, em recursos minerais. Então, até então, a própria França produzia, né, os recursos minerais que eles precisavam, né, eles conseguiam extrair, né, porque a Alsácia e a Lorena era deles. Depois do conflito, né, para a França continuar explorando ainda esses territórios, eles tinham que importar, porque passou a ser território alemão. Então, olha, cara, que doideira, cara, né? Os franceses já começaram a ficar muito bravos, porque eles estavam explorando um recurso que era deles, mas que agora tinha que ser importado, porque agora estava em território alemão, tudo porque o Bismarck tinha ganhado a guerra contra Napoleão III. Então, você deve estar pensando, pô, professor, isso deixou os franceses bravíssimos, irritadíssimos.
cara, pra caramba, né? Então, você soma isso junto com o que a gente acabou de falar sobre imperialismo, você já começa a entender como é que as tensões começaram a ficar, bem difíceis ali, né, no território europeu, tá? Mas vamos continuar aqui, tá? Aqui existem mais conflitos para a gente falar. Beleza? Então a gente já falou do imperialismo, a gente já falou dessa guerra franco-prussiana, né, que termina com a vitória do Bismarck, né, e todo esse conflito entre franceses e alemães. E agora a gente vai falar da Península Balcânica, cara. Aí você deve estar pensando assim, pô, professor, Península Balcânica, que é isso? Não, a Península Balcânica ela é uma região ali da Europa, né, que era caracterizada por ter povos, né, eslavos, né, cara, né, de descendência eslava, né, e tem alguns países que eu coloquei aqui, né, da época, tá, isso aqui eu tô voltando para o mapa, né, da época de um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, e se a gente pudesse visitar aquele território antes da Primeira Guerra Mundial, nós íamos encontrar a Península Balcânica assim, né, com essas regiões aqui, Montenegro, Albânia, deixa entre aspas que eu já vou falar dela já lá na frente, tá bom? Sérvia, Romênia, né, Bulgária, Grécia. Então, basicamente, né, essa é a Península Balcânica aí, tá? E qual que era a questão do grande conflito aqui? Havia um interesse muito grande ali da parte da Sérvia em querer unir todos esses territórios aqui e montar uma nação chamada Grande Sérvia. E nessa Grande Sérvia, todos os povos de origem eslava estariam unidos, obviamente, sob o comando da Sérvia. Aí fala, professor, pô, legal, interessante, mas vai vendo qual que era a situação da coisa, meu amigo. Né? De um lado, os caras tinham o Império Austro-Húngaro, né? Que era um império gigantesco, cara. Do outro lado, o Império Russo. E do outro lado, o Império Turco-Otomano. E esses três impérios tinham uma característica em comum. Os três queriam dominar também esse território, e nenhum deles viu com bons olhos aqui essa união, né, dos povos dos balcânicos sob o comando da Sérvia, né? Mas um pouquinho mais lá na frente eu vou falar que o Império Turco ele teve uma peculiaridade, tá? Mas agora eu quero continuar aqui. Então você já imagina que esses três impérios já ajudavam a criar uma tensão ali naquele lugar, porque eram lugares disputados por três grandes impérios, né? Isso tá século XIX. Quando a gente entra no século XX já tem uma mudança ali, principalmente aqui no Império Turco Otomano, que já vai estar um pouquinho mais fraco. Então você já junta essa tensão da Península Balcânica, fim da Guerra Franco-Prussiana que a gente acabou de ver, e as disputas imperialistas pela África. Cara, olha quanta tensão começa a se formar ali, olha que bolha tensa vai se formando ali para poder, né, eclodir um conflito punk, né, difícil. Mas vamos continuar falando disso daqui. Junto disso, a gente tem que falar de alguns interesses ali, de algumas potências, tá? Para a gente, de novo, ter um olhar ali mais direcionado ali para a Península Balcânica. Vamos começar falando aqui da Áustria e da Hungria, ok? E também vamos falar da Alemanha, porque esses dois países ali na Europa eles tinham interesses em comum. Tá? Então esses interesses também acabou ajudando a criar um clima mais propenso para o conflito ainda, né? Junto com o que a gente acabou de ver. Vamos entender o que era isso daí, né? A Áustria e a Hungria e a Alemanha eles tinham um interesse muito grande em barrar o interesse da Rússia nos Balcãs. Né? Lembra que a gente acabou de ver no mapinha lá que o Império Russo tinha um interesse ali? Então a Áustria, a Hungria e a Alemanha pensavam o seguinte: ó, vamos tentar tirar os russos da história, porque para eles era muito bom, né, não ter para existir um outro império ali, porque facilitaria para a Áustria e para a Hungria e facilitaria também para a Alemanha, que estava se formando, né, que a gente não tem um império poderosíssimo do lado batendo na porta, que era o caso da Rússia. Então, né, a Áustria e a Hungria acabam meio que se juntando ali, fazendo uma parceria para justamente se defender em caso de conflito, se apoiar em questões econômicas, justamente para poder, né, ferrar, né, vamos assim dizer, o Império Russo, cara. Seria desse cara, vamos ferrar com os malucos, beleza, né? E tinha mais alguns interesses entre eles ali também, né? Primeiro, né, a Áustria-Hungria, eles queriam ter, né, o maior controle do território, dos Balcãs ali. Então, tirar a Rússia da história era um esquema legal para eles, né?
Eles também queriam, ao mesmo tempo, impedir que os russos tivessem presença ali naquela região. Né? Por quê? Havia uma questão interessante ali. Por que a Rússia tinha interesse também nos Balcãs? Porque a Rússia ela já tinha acesso ao Mar Negro. Se ela tivesse uma presença maior ali nos Balcãs, do Mar Negro ela já conseguia ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Isso ia facilitar pra caramba o comércio, ia ajudar pra caramba pros caras. Né? Porque até então a navegação da Rússia era feita mais ao norte. Né? Então, a ideia da Áustria, da Hungria e da Alemanha era justamente também tirar esse filão da Rússia aí, não deixar os caras, né, terem esse acesso. Olha, mano, que doideira isso, né? Os caras vão se articulando ali para impedir totalmente a ação da Rússia ali. Né? E também impedir que a Rússia tivesse contato político, contato diplomático, contato econômico com aquela região dos Balcãs. Então a ideia era banir também o Império Russo daquela região ali. Só que daí você está vendo aqui, né? Pô, professor, mas você escreveu Tríplice Aliança, você só está falando, né, da Áustria, da Hungria e da Alemanha. Calma, eu já vou chegar. Tem a Itália que vai entrar nesse rolo aqui, mas eu já quero falar dos italianos, tá bom? Vamos lá então. Professor, o que tem a ver a Itália com o rolo? A Itália era o seguinte, a Itália também ela tinha acabado de se formar. Foi um dos últimos países também a se formar no território europeu. E quando eles começam a se formar, tem aquela discussão. Esse território é meu, aquele território não é, eu quero aquele lá para mim e tal. E a Itália ela tinha umas pretensões europeias. Tinha algumas regiões, principalmente do sul da França, que os italianos achavam que eram deles e que deveriam fazer parte do seu império. E acabou. Só que os franceses falaram, não, mano, vai fora. É nosso. Então tinha um conflito mal resolvido ali que a Itália precisava encarar, só que ela não tinha força para fazer isso sozinha. Então ela viu no apoio da Áustria, da Hungria e da Alemanha uma maneira de enfrentar ali os franceses e conseguir pegar os territórios que ela queria. Além de ter o apoio dos austríacos e dos alemães para conseguir colônias também na África, porque como a Itália foi um dos últimos países a se formar, não foi o último, tá? O último foi a Alemanha, mas foi um dos últimos. A Itália também saiu tarde para fazer a corrida imperialista dela na África. Então haviam interesses comuns aqui. Olha, eu te ajudo e vocês me ajudam. Então a Itália acaba meio que, né, fazendo parte aí dessa aliança secreta, né, secreta entre aspas, porque todo mundo sabia o que estava rolando ali. Né? Então a Itália ela acaba entrando pro rolo com esses caras ali, fazendo parte da aliança com a Áustria, Hungria, Alemanha e a Itália. E é que surge o que a gente chama na história de Tríplice Aliança. Né? E, professor, era só esses caras aí que tinham interesse? Não, vamos falar do outro lado da moeda, porque França, Inglaterra e Rússia não vão ficar parados, né, vendo a coisa acontecer, né, vendo toda a treta emergir. Não, os caras eles vão criar um grupo chamado de Tríplice Entente e vamos compreender de onde que vem isso daí, por que os caras tinham esse interesse. Né? Pensando no caso da França e da Inglaterra, fica mais fácil para a gente entender de onde que surgiu a Tríplice Entente. Né? Porque franceses e ingleses eles tinham muitos motivos para se unirem nesse momento. Tá? E um dos motivos era o ódio que eles tinham contra a Alemanha, cara. Tanto um como o outro odiava a Alemanha. E a França a gente já viu por que eles odiavam, né, os alemães. Porque os alemães deram uma surra nos caras lá na Guerra Franco-Prussiana e pegaram a Alsácia e a Lorena. E nesse contexto agora, né, já no século XX, os franceses eles agora tinham que importar os recursos minerais que antes eles tiravam do território que eram deles, que eram, né, a Alsácia e a Lorena ali. Né? Então fica uma dúvida talvez para você que está vendo essa videoaula, porque era a questão com a Inglaterra. Né? E a questão com a Inglaterra a gente já vai traçar melhor ela ali. Né? Eu acabei de colocar aqui, né, a questão da Guerra Franco-Prussiana e esse sentimento de revanchismo aqui. Ou seja, os franceses queriam uma revanche, né, contra os alemães. Professor, e a Inglaterra? A Inglaterra é o seguinte, a Inglaterra, desde que a Alemanha se formou lá depois com Bismarck e tudo mais, a Alemanha ela já surge como uma grande potência, com um parque industrial ferradíssimo, com muitos recursos, e a Alemanha começa, cara, a pegar espaço comercial, cara, da Inglaterra, cara. A Inglaterra começa a perder mercado, começa a perder dinheiro, os produtos alemães começam a concorrer de igual para igual, e, cara, assim, a indústria inglesa era tradicionalíssima, vinha de longas datas, cara. A indústria alemã não tinha nem 50 anos ainda, mano. Tipo, pá, e os caras já estavam ali, ó, dando porrada, batendo na porta dos ingleses, né? Então, os ingleses ficavam fulos, os ingleses entendiam que se a Alemanha tivesse fraca ou destruída, talvez assim, se caísse uma bomba lá, né? Seria muito melhor para os ingleses, né, com uma Alemanha fraca. E também tinha uma questão também que batia no ego dos ingleses, porque a marinha alemã
ela já estava dando uma surra na marinha inglesa, cara. Os navios eram melhores, eram mais potentes, né, eram mais rápidos e piriri pororó, e, né, haviam torneios anuais ali, né, para você ver qual marinha era mais avançada. E os alemães já tinham levado tipo, uns 3 campeonatos já, saca? E os ingleses estavam meio bravinhos com os alemães ali. Então, para os ingleses era muito interessante ir lá e acabar com a moral dos alemães. Então, olha só como que os interesses começam a convergir. Né? Eu trouxe uma charge aqui da época aqui para a gente entender essa questão da Inglaterra com a Alemanha em relação à navegação, cara. Olha só que coisa louca, né? Como faremos para apertar as mãos? Né? Ou seja, estão os ingleses aqui entulhados de barco no braço, né? E os alemães também entulhados de barco aqui nos braços. Então, ou seja, cada um querendo proteger ali a sua marinha, né? A sua marinha mercante, e isso impossibilitava os caras de se aproximarem, de serem aliados e de terem um acordo e tudo mais. Logo, isso facilitou o quê? O conflito. E, né, e a gente sabe onde que esse conflito foi parar. Né? Mas vamos continuar falando aqui. Porque no nosso jogo aqui falta quem? A Rússia. Ela mesma. Né? E você já deve estar imaginando, né, cara, o que fez os russos entrarem na parada da Tríplice Entente. A Rússia ela tinha muito interesse, né, em prejudicar também a Alemanha, a Áustria, porque a Rússia queria tomar conta da Península Balcânica. A Rússia queria garantir a presença ali na Península Balcânica. Então, se unir com a França e com a Inglaterra para poder prejudicar a Alemanha e a Áustria foi uma maneira de, garantir a presença dos russos ali. Então os russos eles vão ter essa característica, eles vão fazer parte desse grupinho aqui e vão criar a Tríplice Entente junto com a Inglaterra e com a França, né? Tudo porque, né, eles tinham interesses em comuns ali de querer prejudicar a França e a Alemanha. E aquele lance, né, cara, né, os caras tinham interesse em comum, então vamos lá e vamos resolver essa parada e depois que acabar a gente divide tudo aí, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? E vamos continuar aqui falando aqui do nosso conflito aqui. Eu coloquei aqui, ó, ao mesmo tempo, para a França e para a Inglaterra, a Rússia também era uma aliada importante. Isso, eu estava esquecendo de falar isso já. Né? Então, assim, para a França e para a Inglaterra, ter a Rússia como aliada também era importante, porque a Rússia, praticamente, eles fechavam um cerco, né, cara? Tenta pensar aí no mapa europeu, aí você começa a ver, né, França de um lado, a Alemanha no meio e a Rússia do outro lado, né, e a Inglaterra ao norte. Então, cara, você fecha o cerco, estrategicamente você começa a sufocar um inimigo. Então ter a Rússia do lado deles também era esquemão também, tanto para a França como para a Inglaterra. Tá? Mas vamos lá, vamos entender então como é que ficaram esses grupos aí. De um lado então a gente tem a Tríplice Aliança, né? Áustria, Alemanha e Itália, certo? E do lado oposto nós temos a Tríplice Entente, né? Formada então por França, Rússia, né, e Inglaterra. E aí você junta isso com os conflitos da Península Balcânica, você junta isso com aquela guerra que tinha acabado de terminar acabadas entre aspas, tá? Estou falando de conflito de 1870, que eu já estou falando de 1910, 1909, então chegando na Primeira Guerra, mas é que historicamente é um período muito curto, pensando, né? E isso se junta com os conflitos do imperialismo que estavam acontecendo ainda nessa época, certo? Olha que rolo, como é que a coisa está caminhando aí, né? Beleza, professor, mas o que vai acabar acontecendo aí? O que vai acabar acontecendo aqui é o seguinte, vamos falar sobre como de fato ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Né, o começo da Primeira Guerra em 28 de junho de 1914. Né? E para a gente realmente entender como é que começou, vamos falar aí do barril de pólvoras europeu. Vamos falar de novo da Península Balcânica, né, cara? Olha, Montenegro, Albânia, Sérvia, Império Russo de um lado, Império Austro-Húngaro do outro, Império Turco Otomano. E agora que eu quero começar a falar para vocês um pouco do Império Turco Otomano. Tá? Cidade de Sarajevo, né, na Bósnia-Herzegovina. Esse território aqui vai ser muito importante porque o primeiro tiro da Primeira Guerra vai acontecer aqui. Beleza? Mas eu já vou falar disso com vocês. Agora eu quero falar sobre o Império Turco Otomano.
Quando a gente entra no século XX, o Império Turco Otomano já é capenga, é um império que está se desfragmentando, está muito fraco, os caras estão perdendo território, tanto é que ocorre uma guerra, né, dos Balcãs aqui contra o Império Turco Otomano, para poder dar início a esse projeto da grande Sérvia, né, cara? E os caras ganham, cara, né? Junta a Bulgária, a Romênia, junta uma galera lá, os caras fazem uma guerra porque parte da Península Balcânica já era de domínio turco-otomano. Então os caras tiveram que expulsar os turcos daqui para reconquistar e aí sim criar esse mapinha que eu coloquei aqui para vocês. Então já teve uma guerra aqui, então, né? E os caras, obviamente, lutaram contra o Império Turco Otomano, que era o mais fraco que tinha na época. Ninguém nessa época ia enfrentar a Áustria e a Hungria ainda, né? Não tinha como. Então, o Império Turco Otomano ele está praticamente de fora aqui, porque ele já era mais fraco, já estava capenga, os sérvios já tinham feito uma guerra e tal. Só que essa guerra, apesar dos caras ganharem, né, conseguirem conquistar um território, expulsar os turcos, essa guerra ela vai acirrar o conflito. Porque qual que era a ideia dos caras? Ó, a gente expulsa os turcos, a gente une tudo e forma a Grande Sérvia, beleza? Não. não. Por quê? A Bulgária e a Sérvia não entraram em acordo, né, logo depois do conflito. Se desentenderam sobre várias coisas, sobre território, sobre política, e houve uma outra guerra logo na sequência. Os caras tinham acabado de lutar contra o Império Turco, já entraram em um outro conflito, e quando esse conflito termina, a Sérvia obviamente ganha, e a Sérvia agora tem tudo para poder criar a grande Sérvia que dominar tudo. Quem que vai lembrar a história? A Áustria-Hungria. Durante o acordo de paz, durante as negociações, a Áustria e a Hungria vai meter o bedelho lá e vai falar: ó, é o seguinte, vamos criar um estado novo que é a Albânia, e essa Albânia ela vai funcionar como um estado tampão, ou seja, ela vai aliviar a tensão na região, porque a gente vai deixar um pouco da população aqui, e isso vai aliviar um pouco a tensão, então ninguém vai ter tanto poder assim, vai ficar mais equilibrada aqui as energias na Península Balcânica. Então, a Áustria-Hungria, ela mela, cara, o esquema da Sérvia. Ela mela totalmente. E a Sérvia fica muito brava. Mas, professor, a Sérvia já tinha tanto poder, se era um território tão poderoso, tinha um grande exército? Não. A Sérvia não era tão poderosa por si própria. Ela era muito poderosa porque ela tinha esse padrinho aqui. Os russos apoiavam a Sérvia nesse conflito porque para os russos era muito interessante. Se a Sérvia conseguisse fazer o que elas queriam e unir todo o território, cara, para os russos, ó, mamão com açúcar, porque os russos teriam o acesso ao mar, né, como eles queriam. Mas a Áustria-Hungria também queria melar o esquema e acabou melando o mesmo esquema da Sérvia, criou o estado da Albânia e, mano, deixou os caras da Sérvia, né, brabo. Eu fiz uma marcação aqui para a gente entender mais ou menos como eram os territórios que a Sérvia havia conquistado lá do Império Otomano no começo, naquela primeira guerra, tá? Tendo em vista, né, a criação da Grande Sérvia. Então, é um território, né, que ocupava mais ou menos essa região aqui, o sul da Bulgária, o sul da Sérvia, um pouco ali nessa região aqui da Grécia. Tá? Então, foram territórios nessa região aqui que foram, né, tomados do Império Turco Otomano. Beleza? Porém, em história, a coisa funciona assim. Tudo que está ruim, piora. E vai piorando até que estoura a guerra e acaba com todo mundo. Tá? Quem que é esse cara que está aparecendo aqui? Esse cara aqui, ele era o futuro imperador austríaco, conhecido nas quebradas como Francisco Ferdinando. E ele tinha um plano, cara, ele não foi lá melar o esquema da Sérvia à toa, ele não foi lá interferir nos Balcãs à toa. Sabe o que ele queria? Ele queria, né, estava na mente dele a criação de um império chamado Austro-Húngaro-Eslavo. Até então ele ia ser imperador da Áustria e da Hungria, mas ele queria uma coisa maior, a Áustria, a Hungria, né, e o povo eslavo. Então, na visão dele, ele ia juntar toda aquela região dos Balcãs, todos os povos eslavos, e ia colocar tudo debaixo da coroa dele. E ele ia ser o grande imperador. Por isso que ele foi lá melar o esquema da Sérvia. Se a Sérvia criasse a grande Sérvia, que era o projeto deles, o esquema dele ia melar, não ia dar certo. Então, cara, todo mundo ali nos Balcãs sabia desse plano do Francisco Ferdinando, até mesmo os sérvios. Então, isso criava uma tensão grande também. Os caras ficavam muito bravos com ele, tipo, esse cara aí querendo interferir sempre melando o nosso esquema, né, tá atrapalhando a nossa vida. E é justamente esse fato que nos leva à cidade de Sarajevo. Olha que cidade linda, cara, né? Mas foi aí que deram o primeiro tiro da Primeira Guerra Mundial.
Por quê? Sabe esse Francisco Ferdinando aí, esse cara que eu acabei de falar para vocês? Pois é, ele, né, foi fazer uma visitinha lá para a cidade de Sarajevo, né, na Bósnia, tá? E nessa visita ele está ali andando, né, num veículo conversível, né, mostrando o poder dele, fazendo a politicagem dele. E aí o que acaba acontecendo? Um assassinato, cara. Um assassinato. Um estudante, cara. Esse estudante sérvio mata a tiros o Francisco Ferdinando. Porque qual que era o raciocínio dos caras? Os caras pensavam o seguinte: mano, esse maluco aqui fica sempre empatando a nossa vida. Esse cara aqui não deixa a gente construir a grande Sérvia, não deixa os povos eslavos se unirem. Então vamos matar o cara, mano. A gente mata o cara e resolve o problema. E tá tudo certo, mano. Né? Acabou, a gente consegue, né, montar a nossa nação aí. E aí esse estudante aproveita lá o desfile e, meu, mete bala no cara. Né? Tem até uma foto aí do cidadão, o Gravilo Príncipe, né, o nome dele, né, que fez o ataque ao Francisco Ferdinando, e todo mundo fala que foi esse primeiro tiro, perdão, todo mundo fala que foi esse tiro, o primeiro tiro da Primeira Guerra Mundial, porque foi a partir dali que tudo desabou. E vamos entender o porquê que tudo desabou. Vamos lembrar de novo. Tríplice aliança de um lado, Tríplice Entente do outro, certo? Os caras brabos de um lado, os caras mais brabos do outro. No meio disso tudo, a Sérvia ali na Península Balcânica tentando costurar alianças ali para formar a Grande Sérvia. Imperialismo rolando, Guerra Franco-Prussiana aqui ainda na garganta dos franceses, certo? E ingleses bravos com os alemães, alemães bravos com os russos bravos com não sei o quê. Toda aquela treta acontecendo e morre Francisco Ferdinando assassinado, né, numa visita a Sarajevo, né, que fica na Bósnia. Todo mundo sabia que esse assassino aí, o Gravilo Príncipe, ele pertencia a um grupo terrorista chamado Mão Negra, que era financiado pela Sérvia. E o objetivo desse grupo terrorista era justamente salvar, né, a região balcânica do domínio austríaco. Todo mundo sabia. Então, o que a Áustria vai fazer? A Áustria vai começar a pressionar a Sérvia para entregar o cara, para entregar todos os membros do grupo terrorista, vai começar a pressionar e vai falar assim, meu, eu quero a punição dos caras. E dessa briga diplomata entre Sérvia, né, e Áustria-Hungria, a Áustria invade a Sérvia. Invade. Porque, assim, na realidade, a ideia da Áustria já era invadir. Já era invadir e tomar conta de todo o território para eles na base da porrada. E o que impedia é que a Sérvia tinha o apoio, né, dos russos. E olha como que a coisa acontece. Então a Áustria e a Hungria vão invadir a Sérvia. E em resposta, os russos já vão declarar guerra também para a Áustria e a Hungria, porque os russos eles tinham nessa prerrogativa de proteger, mas na realidade era só um pretexto para, mano, ir para porrada e resolver quem ia vencer isso daí. E aí todo aquele jogo de alianças começa a entrar em ação, porque um vai declarando guerra para o outro. Um vai declarando guerra para o outro, até que você tem todo mundo declarando guerra para todo mundo. Né? França para a Alemanha, né? a França para a Alemanha, a Áustria-Hungria para a Inglaterra, a Rússia, e um vai declarando guerra para o outro. Aí você fala, tá bom, professor, mas e a Itália? A Itália é o seguinte, os italianos, eles veem todo o pau comendo, toda a treta rolando, e no primeiro momento eles não entram na guerra, não declaram guerra para ninguém. E aí, mano, a Áustria e a Alemanha olham para os italianos e falam, e aí, mano? E o acordo? E aí, você não vem? Lembra que você assinou? E aí, você vem, não vem? Até que depois que o pau já está comendo a guerra, já está rolando, aí sim que a gente tem a presença da Itália declarando guerra aí aos países da Tríplice Entente. E aí, por que a gente fala de uma guerra mundial, né? Se só tem esses 6 principais países aqui? Porque é o seguinte, todas essas nações aqui tinham colônias, né? Então as colônias francesas vêm para a guerra do lado da França, né? As colônias inglesas vêm para a guerra também do lado, né, da Inglaterra, as colônias que a Alemanha tinha, que a Rússia tinha, todo mundo. Então outros países acabam se envolvendo indiretamente. E tem países, por exemplo, que nem os Estados Unidos, que vai se envolver indiretamente vendendo, né, emprestando dinheiro, vendendo armas, vendendo
alimentos e ajudando os caras nesse esforço de guerra aí. Então, um conflito que começa ali nos Balcãs, que começa com um tiro, né, cara, no Francisco Ferdinando, um conflito europeu, acaba tomando dimensões absurdas. E você deve estar pensando assim, professor, mas por que a galera foi com tanto ímpeto pra guerra, mano? Pô, é uma guerra, cara. Pô, quem que vai pra guerra, tipo, cantando? Eles foram, porque eles achavam que a guerra ia durar, tipo, meses. Ah, até dezembro acabou, a gente volta aqui para o tempo do Natal ainda e tá tudo certo, porque cada um supervalorizava muito a própria força, o próprio poder. Mas aí foram para a guerra, viram as tecnologias, né, que a gente vai falar na próxima aula, e viram que a coisa não ia dar muito para eles não. Tá? Então, assim, o que tem que ficar para você aqui hoje, né, a respeito da Primeira Guerra? Você tem que entender que a Primeira Guerra ela não é fruto só de uma disputa europeia ali. Tem conflitos externos, que nem o imperialismo, ok? E também não foi um único conflito europeu. Tem vários. Guerra Franco-Prussiana, disputa nos Balcãs, as alianças secretas. Tudo isso vai fazer com que a Primeira Guerra continue. Perdão, que a Primeira Guerra aconteça. Beleza? Bom, é isso aí então, galera. Essa foi a nossa primeira aula sobre a Primeira Guerra. Assistam as duas outras aulas que estão aí na nossa página aí. E é isso aí. Abração. Até mais.